A gargalhada aguda de Beatriz ecoou pela sala de reuniões de vidro, no 22º andar. A mulher, vestida em um blazer vermelho sangue que parecia um aviso de perigo, jogou a cabeça para trás, seus cabelos escuros balançando enquanto ela ria com todo o fôlego. O alvo da zombaria era Helena. Aos 60 anos, com os cabelos grisalhos presos em um coque apertado, ela estava parada no canto da sala. Seu uniforme laranja de faxineira, coberto por um avental branco simples, contrastava violentamente com os terninhos caros das 4 executivas sentadas à mesa de mogno. Suas mãos, cobertas por luvas de borracha amarelas, ainda seguravam o cabo de um esfregão. A risada de Beatriz não era divertida, era uma arma. As outras 3 mulheres na sala reagiram de acordo. Camila, de blazer verde, olhou para seu laptop, o rosto pálido, fingindo não ouvir. Tatiana, em azul, deu um sorriso nervoso, buscando a aprovação de Beatriz. A outra, mais ao fundo, apenas observava. Beatriz finalmente engasgou, enxugando uma lágrima de escárnio. Ela perguntou quem era Helena, a mulher do balde, para achar que podia opinar sobre o relatório trimestral. Helena, que estava limpando silenciosamente os vidros, tinha parado. Ela tinha visto o gráfico de projeção na tela principal, um gráfico que mostrava uma subida agressiva. E ela tinha visto a planilha de dados no laptop de Camila, deixado aberto. Ela não pôde evitar. Os números gritavam para ela. Ela apenas disse, em voz baixa, pedindo licença à senhora Beatriz. Ela disse que não quis interromper, mas achava que havia um engano no número da projeção de receita. O projeto Ômega estava, segundo ela, superestimado. Foi essa frase que detonou a crise de riso. Beatriz zombou, perguntando se estava superestimado. Ela mandou Helena escutar, chamando-a de vovó. Disse que ela mal sabia ler o rótulo do desinfetante, e perguntou o que ela saberia sobre projeções de 18 milhões de reais. O silêncio na sala era pesado. Helena manteve a calma, sua postura ereta. Ela disse que sabia que 18 milhões de reais era exatamente o valor que a senhora estava inflando no balanço para garantir seu bônus de performance. Ela sabia que o potencial real do Ômega era de 12 milhões, no máximo. O que ela estava fazendo não era otimismo. Era fraude. A risada de Beatriz morreu instantaneamente. Seu rosto, antes divertido, tornou-se uma máscara de fúria pálida. Ela perguntou como ela ousava. Ela se virou para as outras. Perguntou se elas ouviram. A faxineira estava a acusando. Ela se voltou para Helena, os olhos estreitos. Ela gritou que Helena estava demitida. Mandou que saísse da sala. Gritou por segurança, mandando que tirassem a velha insolente dali. Helena não se moveu. Ela lentamente começou a tirar as luvas amarelas. Ela disse que Beatriz não podia demiti-la. Beatriz sibilou, perguntando se não podia, e mandou que ela assistisse. Helena disse que não. Ela disse que Beatriz não podia demiti-la, porque ela não trabalhava para ela. Ela não era Helena, a faxineira. Seu nome era Helena Vasconcelos. E ela disse que Beatriz estava sentada na sala de reuniões da empresa dela. O choque foi uma onda física. O telefone caiu da mão de Beatriz. Se você acredita que a arrogância é o caminho mais curto para a queda e que nunca se deve julgar um livro pela capa, ou uma mulher pelo uniforme, já deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal. A história de Helena é uma lição poderosa sobre o que realmente significa ter valor. E para entender por que a mulher dona de um império de 500 milhões de reais estava disfarçada, limpando o chão e sendo humilhada por sua própria funcionária, precisamos voltar 6 meses no tempo. Precisamos voltar ao dia em que Helena Vasconcelos decidiu que era hora de descobrir a verdade sobre o que seu legado havia se tornado. Helena não era apenas rica, ela era uma construtora. Ela fundou a Top Tier Investimentos nos anos 90, com um computador velho, R$ 2.000 emprestados e uma visão. Ela queria uma empresa de investimentos que tratasse clientes e funcionários com respeito. E ela conseguiu. Por 20 anos, ela foi a rainha do mercado financeiro. Mas há 5 anos, o mundo de Helena desabou.
Ricardo, seu marido e parceiro de vida por 40 anos, faleceu após uma batalha contra uma doença súbita. O luto quebrou Helena. A empresa, seu outro grande amor, tornou-se um fardo. Ela decidiu se afastar. Ela promoveu Ricardo Torres, seu pupilo mais brilhante, a CEO. Ela manteve seu assento no conselho e sua participação majoritária, mas se retirou para sua casa de campo. Ela confiava em Torres. Ela achava que seu legado estava seguro. Ela estava tragicamente enganada. O primeiro sinal de que algo estava errado veio na forma de números. Helena, mesmo de luto, ainda lia os relatórios do conselho. Os lucros da Top Tier estavam mais altos do que nunca. Mas a rotatividade de funcionários também estava. A empresa que ela construiu como uma família estava demitindo pessoas com uma frieza que ela não reconhecia. Pessoas que ela conhecia pelo nome, que trabalharam com ela por uma década, estavam sendo substituídas por jovens agressivos, como Beatriz. Há um ano, Helena decidiu voltar às reuniões do conselho. Ela tentou expressar sua preocupação. Ela disse a Torres em uma reunião que os lucros estavam ótimos, mas perguntou a que custo. Ela disse que a cultura estava se tornando tóxica. Ricardo Torres, o homem que ela treinou, sorriu para ela com condescendência. Ele disse, com todo o respeito, que o mercado mudou. Que não estavam mais nos anos 90. O que ela chamava de tóxico, ele chamava de competitivo. Que estavam mais lucrativos do que nunca. A mensagem clara foi para ela deixar os negócios com eles e aproveitar sua aposentadoria. A raiva substituiu o luto de Helena. Aquela não era a empresa dele. Era a empresa dela. Ela a construiu. E ela não ia deixar um bando de lobos internos caros destruir o trabalho de sua vida. Se eles não a ouviam como fundadora, ela encontraria outra maneira de descobrir a verdade. A ideia veio de um filme antigo que ela assistiu com Ricardo. E se ela pudesse ver por si mesma? E se ela pudesse andar pelos corredores, não como a fundadora, mas como alguém invisível? Aos 60 anos, seu rosto não estampava mais as capas das revistas de negócios. Seus cabelos estavam completamente grisalhos. Ela havia perdido peso. Ela estava irreconhecível. Ela usou seus contatos antigos, não no mundo corporativo, mas no mundo real. Ela contatou o dono da Limpa Max, a empresa de terceirização de limpeza que prestava serviços para a Top Tier. Ela o conhecia há 30 anos. Ela disse a Jorge, por telefone, que precisava de um favor. Precisava de um emprego. E precisava que ele garantisse que seu nome, Helena Silva, não aparecesse em nenhum relatório para a Top Tier. Jorge achou que ela tinha enlouquecido, mas sua lealdade a Helena era absoluta. 2 semanas depois, Helena Silva, com um currículo falso de experiência em limpeza, passou por uma entrevista de emprego de 5 minutos e foi contratada. Seu primeiro dia foi uma revelação. A invisibilidade era real. Ela, que já havia sido recebida com tapetes vermelhos, agora entrava pela porta dos fundos. Executivos passavam por ela, esbarrando em seu ombro sem pedir desculpas, falando em seus celulares sobre demissões, sobre bônus, sobre como enganar clientes. Ela era um fantasma. Ela foi designada para o 22º andar. O andar executivo. O covil dos leões. Foi lá que ela encontrou Beatriz. Beatriz era a estrela em ascensão de Ricardo Torres. Ela era a personificação da nova cultura, agressiva, barulhenta, focada apenas em números e impiedosa com os subordinados. Helena observou por 3 semanas. Ela viu Beatriz humilhar Camila, a analista de blazer verde, na frente de toda a equipe, fazendo-a chorar no banheiro. Helena estava lá, limpando a pia, e ofereceu um lenço a Camila. Camila soluçou, dizendo que Beatriz era um monstro. Que ela roubou sua análise, apresentou como se fosse dela, e agora estava culpando-a por um erro que ela mesma inseriu. Helena anotou mentalmente. Ela viu Beatriz flertar descaradamente com executivos de outros departamentos, usando qualquer arma para conseguir o que queria. E ela ouvia. Ela ouvia tudo. Ela limpava a sala do CEO tarde da noite, e ouvia as ligações de Ricardo Torres em viva voz.
Ele estava comemorando os lucros, mas também estava preocupado com uma auditoria futura. Ele disse a alguém no telefone para relaxar. Disse que a velha Vasconcelos estava senil. E que Beatriz estava cozinhando os números do jeito certo. O bônus daquele trimestre seria lendário. O sangue de Helena gelou. Cozinhando os números. Era pior do que ela pensava. Não era apenas uma cultura tóxica. Era fraude. Helena precisava de provas. E ela precisava de um palco. A oportunidade surgiu com a aproximação da reunião trimestral do Conselho. Esta era a reunião mais importante do ano, onde os bônus seriam definidos. Beatriz estava encarregada da apresentação principal. Ela estava insuportável. A pressão que ela colocava em sua equipe, Camila e Tatiana, era imensa. Elas passavam noites em claro no escritório. Helena, fazendo sua ronda de limpeza às 2 da manhã, as via dormindo nas mesas, chorando de exaustão. Mas o foco de Helena era o Projeto Ômega. Ela tinha ouvido Torres e Beatriz mencionando em conversas de corredor. Era o projeto que ia salvar o trimestre. Helena conhecia o Projeto Ômega. Tinha sido uma de suas últimas propostas antes de se afastar. Era um projeto de investimento em tecnologia verde, de baixo risco, mas de baixo retorno. Ela o havia estimado em um potencial de, no máximo, 12 milhões de reais ao ano. Era um projeto de longo prazo, de construção de legado, não um foguete de lucro rápido. Na noite anterior à reunião da imagem, o destino interveio. Helena estava fazendo sua última ronda. O escritório estava vazio, exceto pela sala de Beatriz. A gerente estava ao telefone, gritando com alguém, parecia ser um problema pessoal. Ela gritava que não se importava, que estava no meio de algo enorme e pedia que a deixassem em paz. Ela bateu o telefone. Ela saiu da sala, furiosa, pegando sua bolsa. Ela latiu para Helena, ou seja lá qual fosse o nome dela, mandando que terminasse a ala e sumisse. E que não tocasse em nada na mesa dela. Helena apenas disse que sim, senhora. Beatriz foi para o elevador, mas estava tão distraída que cometeu um erro fatal. Ela não bloqueou seu computador. Helena esperou o som do elevador desaparecer. Ela entrou na sala de Beatriz. O cheiro de perfume caro e estresse estava no ar. E na tela do computador, a apresentação para o conselho estava aberta. O slide principal, Projeto Ômega, uma revolução de 30 milhões de reais. Helena sentou-se na cadeira de Beatriz, a cadeira que já fora sua. Ela abriu a planilha de dados vinculada. E lá estava. A fraude. Beatriz não tinha apenas mudado o número final. Ela havia criado dados fantasmas. Ela havia inventado clientes, multiplicado taxas de juros, usado uma fórmula que, para um leigo, parecia complexa, mas para Helena, a fundadora, era um insulto. Era uma mentira descarada. Ela pegou seu celular simples de Helena Silva e tirou fotos. Fotos dos números, das fórmulas, da projeção. Ela tinha prova. 18 milhões de reais. Exatamente a diferença entre o real e o fraudulento. Ela fechou tudo. Limpou a mesa, como lhe foi dito. Limpou o chão. Mas enquanto limpava, ela planejava. Ela sabia que Beatriz faria um último ensaio com sua equipe na manhã seguinte. Ela tinha ouvido Camila e Tatiana marcando a reunião. 7 da manhã. Na sala de vidro. Helena sabia que estaria lá. Ela não ia apenas assistir. Ela ia intervir. Ela não ia mais ser um fantasma. Ela ia ser a tempestade. Ela preparou seu carrinho de limpeza, não como uma faxineira, mas como uma executora preparando suas ferramentas. Ela sabia que precisaria do momento certo. Ela precisaria que Beatriz estivesse no auge de sua arrogância, com suas testemunhas presentes. O palco estava montado. A humilhação que ela sofreu por 3 semanas estava prestes a ser paga, com juros que Beatriz nem imaginava. A velha estava pronta para o show. E assim chegamos ao momento exato. 7 horas da manhã.
Helena estava no canto da sala de reuniões de vidro, limpando as janelas, seu carrinho posicionado estrategicamente perto da porta. Beatriz, de blazer vermelho sangue, estava empolgada. Ela repassava os slides com uma energia maníaca. Ela dizia às meninas que era isso. 30 milhões. Que o conselho ia comer na mão dela. Que Torres lhe daria a diretoria. Camila, parecendo exausta e pálida, levantou a mão hesitantemente. Ela disse à senhora Beatriz que tinha checado os dados de mercado novamente noite passada. Ela realmente achava que 30 milhões era. Beatriz a cortou, perguntando o que era. Ousado? Brilhante? Era isso que ela ia dizer? Camila sussurrou que ia dizer impossível. O tapa que Beatriz deu na mesa fez os copos d'água pularem. Beatriz disse que impossível era uma palavra que ela não aceitava. Ela perguntou se Camila estava com ela ou contra ela. Se queria seu bônus ou se juntar aos medíocres no 10º andar. Camila disse que estava com a senhora, claro. Foi então que Helena agiu. Ela sabia que Camila não tinha coragem. Ela teria que ter por elas duas. Helena disse, pedindo licença à senhora Beatriz, que não quis interromper. Mas que achava que havia um engano no número da projeção de receita. O projeto Ômega estava superestimado. O que se seguiu foi exatamente o que Helena previu. A confusão de Beatriz. A incredulidade. E então, a explosão de escárnio. A gargalhada histérica. A zombaria. Beatriz perguntou se era ela, a faxineira, que estava lhe dando uma aula de finanças. Ela andou até ela. Perguntou o que ela sabia sobre 18 milhões de reais. E Helena deu a resposta que mudou tudo. Ela disse que sabia que era fraude. A risada parou. A fúria tomou conta. Beatriz gritou por segurança, mandando que tirassem a velha insolente dali. E chegamos à revelação. Helena tirou as luvas. Ela disse que Beatriz não podia demiti-la. Beatriz gritou no interfone, chamando a segurança para a sala de vidro agora. Helena disse, em voz alta, que seu nome era Helena Vasconcelos. E que aquela empresa era dela. O silêncio na sala era total. Beatriz congelou, o interfone na mão. Camila e Tatiana olharam de Helena para Beatriz, seus cérebros tentando processar. Beatriz gaguejou que ela estava louca. Que Helena Vasconcelos estava aposentada, que ela era velha. Helena respondeu que estava bem ali. Naquele exato momento, 2 seguranças enormes entraram na sala. O segurança perguntou qual era o problema. Beatriz apontou para Helena. Mandou que a tirassem dali, que ela estava perturbando a reunião. O chefe de segurança, Ramalho, um homem que estava na empresa há 20 anos, parou. Ele olhou para Beatriz. Então ele olhou para Helena. Ele estreitou os olhos. Ele viu o uniforme laranja. Mas então ele olhou nos olhos dela. E o reconhecimento o atingiu como um raio. Ele gaguejou, perguntando se era a senhora Vasconcelos. Helena sorriu para ele. Ela disse olá para Ramalho. Disse que era bom ver que ele ainda estava em forma. Que era ela, sim. E que parecia que ela tinha chegado a tempo de tirar o lixo. Ramalho, um profissional, imediatamente entendeu a situação. Ele e o outro segurança se postaram ao lado de Helena, mas de frente para Beatriz. A dinâmica de poder na sala virou de cabeça para baixo em um segundo. O rosto de Beatriz perdeu toda a cor. De vermelho fúria para branco pânico. Ela gaguejou que não podia ser, que era um truque. Camila, a analista, que era rápida com dados, estava digitando freneticamente em seu laptop. Ela abriu o Google. Digitou Helena Vasconcelos. E então abriu as imagens. Ela olhou para as fotos antigas da fundadora. E então olhou para a mulher de 60 anos no uniforme laranja. Os mesmos olhos azuis penetrantes. A mesma estrutura óssea. Ela levou a mão à boca, o laptop quase caindo de seu colo. Camila sussurrou, meu Deus. Era ela. Beatriz desabou na cadeira. A mulher que ela tinha humilhado, a mulher que ela chamou de vovó do balde,
era a lenda. Era a dona de tudo. A primeira a falar foi Helena. Sua voz não era mais de faxineira, nem de acusadora. Era a voz da CEO. Ela disse a Ramalho que, por favor, esperasse lá fora com seu colega. Que ela precisava de 5 minutos. Ramalho assentiu. Disse que sim, senhora. Os seguranças saíram, fechando a porta, deixando as 4 mulheres sozinhas novamente. Mas tudo havia mudado. Beatriz estava paralisada, seu mundo desmoronando. Tatiana, a seguidora, parecia que ia vomitar. Camila, a analista, estava olhando para Helena com uma mistura de terror e admiração. Helena caminhou até a cabeceira da mesa. Ela pegou o controle remoto e desligou a tela de projeção. Ela disse que a apresentação havia acabado. Beatriz começou a chorar. Não lágrimas de arrependimento, mas de desespero. Ela dizia que podia explicar, que foi o Torres, o CEO. Que ele a forçou, que disse que se ela não batesse as metas. Helena perguntou, fria, se ele a forçou a cometer fraude. Se ele a forçou a humilhar seus subordinados. Se ele a forçou a rir da faxineira. Helena se inclinou sobre a mesa. Ela disse que esteve ali por 3 semanas. Que viu tudo. Viu Beatriz roubando o trabalho de Camila. Viu ela tratando as pessoas como lixo. A fraude era apenas o ponto final. A cultura que ela representava era um câncer. E ela tinha voltado para fazer a cirurgia. Ela se virou para Tatiana. Disse que ela viu tudo. E riu junto. Que ela era tão culpada quanto Beatriz. Mandou que pegasse suas coisas e saísse. Ela estava demitida. Tatiana soluçou, mas se levantou e correu para fora da sala. Helena então olhou para Camila. A jovem estava tremendo. Helena disse que ela sabia que era fraude. Camila sussurrou que suspeitava. Que tentou avisar, mas teve medo. Que precisava do emprego, que tinha dívidas. Helena disse que medo não justifica compactuar com o crime. Que ela quase foi cúmplice de uma fraude de 18 milhões de reais. Camila baixou a cabeça, esperando o golpe final. Mas, continuou Helena, ela foi a única que tentou falar. Foi a única que não riu. Ela estava em observação. Sua primeira tarefa, pegar seu laptop. Helena queria que ela abrisse uma nova planilha. Uma real. E queria que ela ligasse para o departamento jurídico e marcasse uma reunião de emergência com o conselho para dali a 1 hora. Que dissesse que era uma ordem da fundadora. Camila levantou a cabeça, chocada. Ela disse que sim, senhora, agora mesmo. Ela começou a digitar freneticamente. Finalmente, Helena se virou para Beatriz, que era uma bagunça de rímel borrado e terror. Helena disse que ela não ia apenas ser demitida. Ela ia ser processada. Ela e o Ricardo Torres. Ramalho ia escoltá-la para fora do prédio. E o departamento jurídico ia contatá-la em breve. Helena pegou o esfregão que tinha largado. Ela o entregou a Beatriz. Ela disse que parecia que ela ia precisar daquilo mais do que Helena. Foi a humilhação final. Beatriz olhou para o esfregão e depois para Helena, o ódio agora misturado com o medo. Ela foi escoltada para fora da sala. A reunião de emergência do conselho foi breve. Ricardo Torres, pego de surpresa, nem teve tempo de formular uma defesa. Helena, ainda usando o uniforme laranja por baixo do blazer que Camila lhe emprestou, apresentou as fotos, as planilhas e o testemunho de Camila. Torres e Beatriz foram demitidos por justa causa e enfrentaram acusações criminais. O conselho, envergonhado e com medo de processos, implorou para que Helena voltasse. E ela voltou. Os anos seguintes foram de reconstrução. Helena Vasconcelos, aos 60 anos, retomou o cargo de CEO da Top Tier Investimentos. Sua primeira ação foi simbólica. Ela mandou emoldurar o uniforme laranja e o avental branco e os pendurou na parede de seu escritório, onde antes havia um quadro de arte moderna de R$1 milhão. Era um lembrete. Um lembrete para ela, e para todos que entravam em sua sala, de onde a arrogância poderia levar e de onde a verdadeira força vinha.
Ela promoveu Camila a chefe do novo departamento de ética e compliance. A jovem analista, agora com a autoridade e a confiança de Helena, tornou-se uma defensora feroz da integridade. A cultura da empresa mudou radicalmente. O foco saiu dos lucros trimestrais e voltou para o valor de longo prazo e para o respeito humano. Helena instituiu um programa onde cada executivo, incluindo ela mesma, tinha que passar um dia por ano trabalhando invisível, na limpeza, na segurança ou na recepção, para nunca mais se esquecerem do valor de cada funcionário. E o que aconteceu com Beatriz? Ela e Torres perderam tudo nos processos. A fraude de 18 milhões de reais custou-lhes a liberdade por um tempo e suas carreiras para sempre. O nome Beatriz tornou-se uma lenda de advertência na Faria Lima. A última vez que Camila a viu, anos depois, ela estava trabalhando em um caixa de supermercado, o olhar vazio, o blazer vermelho há muito desaparecido. A Top Tier, sob a nova velha liderança de Helena, viu seus lucros caírem no primeiro ano, enquanto ela limpava a casa. Mas logo depois, a empresa floresceu. O talento real, que havia fugido da cultura tóxica de Torres, voltou. Os clientes que valorizavam a ética e a estabilidade migraram para a Top Tier. O segredo de milhões de Helena não era apenas o dinheiro em sua conta. Era o valor de sua integridade, um ativo que Beatriz, em sua arrogância, nunca soube calcular. Helena provou que nunca é tarde para lutar pelo que é seu e que, às vezes, você precisa ir ao fundo do poço para limpar o topo. A história de Helena Vasconcelos, da sala do conselho ao carrinho de limpeza e de volta, é uma das mais poderosas do mundo corporativo. E ela nos deixa lições que valem mais do que 500 milhões de reais. Vamos refletir sobre o que aprendemos. A primeira lição crucial é: nunca, jamais, julgue alguém pelo uniforme que veste. Beatriz viu uma faxineira velha e descartável. Ela não conseguiu ver a mulher que fundou a empresa, a lenda do mercado. O uniforme é uma casca, não um núcleo. A lição é que o valor de uma pessoa não está em seu cargo, mas em seu caráter. Então, pratique isso. Dê bom dia ao porteiro, agradeça à equipe de limpeza, olhe nos olhos das pessoas que a sociedade treinou você para ignorar. A segunda lição é que a arrogância é o veneno da alma e o cupim dos negócios. Beatriz riu da própria ruína. Sua arrogância cegou para a ameaça que estava bem na sua frente. Ela achava que era intocável. A lição é: no momento em que você achar que é melhor do que a pessoa que limpa seu lixo, você já se tornou o lixo. A humildade é a verdadeira marca da inteligência e do poder. A terceira lição é que a integridade é um ativo de longo prazo. Beatriz e Torres buscaram um atalho. Eles queriam 18 milhões em bônus rápidos. Helena construiu um império de 500 milhões em décadas de trabalho honesto. A fraude pode lhe dar um trimestre vitorioso, mas a integridade lhe dará uma vida vitoriosa. Não venda sua ética por um bônus. A quarta lição é: você é responsável pelo que você tolera. Camila quase foi demitida por medo. Tatiana foi demitida por cumplicidade. Em um ambiente tóxico, o silêncio é uma forma de aprovação. Helena teve que se disfarçar porque ninguém teve a coragem de falar. A lição é: tenha coragem. Fale contra a injustiça, mesmo que sua voz trema. A quinta lição é que nunca é tarde demais para retomar o controle. Helena tinha 60 anos. O mundo a chamava de aposentada e senil. Ela provou que a experiência não é uma fraqueza, é uma arma. Ela usou sua velhice e invisibilidade a seu favor. A lição é: não deixe que a sociedade lhe diga quando seu tempo acabou. Seu tempo acaba quando você decide. A sexta e última lição é: para limpar o topo, às vezes você precisa começar de baixo. Helena não poderia ter vencido o conselho apenas com palavras. Ela precisava de provas. E ela só conseguiu essas provas porque estava disposta a fazer o trabalho que ninguém queria fazer. Ela foi ao fundo do poço para entender a sujeira. E de lá, ela limpou tudo. E você? O que você teria feito no lugar de Camila? Você já testemunhou uma Beatriz em ação no seu trabalho? E qual dessas lições mais falou com você? Deixe sua opinião nos comentários.
Se essa história de justiça e superação inspirou você, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. E da próxima vez que você vir alguém em um uniforme, lembre-se de Helena. Você nunca sabe quem está realmente por trás do esfregão. Até a próxima história.